sou a professora Marina, da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Fernandes. Vou apresentar para vocês o trabalho financiado pela FAPEMIG, cujo título é Transferência de Massa e Energia na Secagem de Cascata de Perfuração por Micro-ondas. O trabalho está dividido em alguns tópicos que serão explanados brevemente, começando pela introdução. O fluido de perfuração ele é utilizado em processos de perfuração de poços de petróleo e gás, e ele vai ser utilizado para levar os cascados gerados até a superfície. Então, o fluido entra pelo interior da coluna, atravessa a broca e leva os cascados que são gerados ao longo da perfuração até a superfície. Então, esse cascalho ele deve ser separado desse fluido que volta para o processo. Para fazer essa separação é utilizada uma centrífuga filtrante e a nossa proposta é substituir essa centrífuga por um equipamento mais eficiente utilizando tecnologia por micro-ondas. A legislação ambiental em relação ao descarte desse cascalho contaminado com fluido é bastante restrita e por isso buscam-se novos mecanismos para fazer essa separação. Então, os objetivos é avaliar a cinética de secagem no forno micro-ondas e avaliar a influência do teor inicial do fluido, da potência e do tempo de secagem nesse processo de descontaminação desse cascalho. Os fluidos de perfuração são formulados, então, para atender alguns requisitos no processo de perfuração e tem como principais funções lubrificar a coluna, resfriar a broca, manter a integridade do poço e, como eu já disse, carregar esses cascados até a superfície. Usualmente é utilizado, como eu mostrei, a centrífuga filtrante e agora é proposto um tratamento térmico através de micro-ondas, onde o calor é gerado de dentro para fora e flui para a superfície do material. Então, essa é uma das vantagens do processo por micro-ondas, que é o mais rápido, mais eficiente a conversão de energia, e a gente tem um controle melhor e mais rápido desse processo também. Então, foi utilizado o cascalho de perfuração. Esse cascalho ele foi limpo através de uma extração software, usando álcool isopropílico e seguido de uma secagem em estufa. E o fluido de perfuração, que foi utilizado para contaminar artificialmente esse cascalho, é uma base orgânica composta de olefina e a composição desse fluido é 33% dessa base orgânica, 33% de água e 34% de alguns aditivos, esse percentual em massa, que são utilizados para dar algumas propriedades para esse fluido. O cascalho, então, foi contaminado artificialmente com 7,5%, 10% e 12,5% de fluido e foi submetido à secagem nessa unidade, que é a nossa unidade NEOS. Tem um painel de controle, tem uma bomba de vácuo, um funil de separação da fase orgânica e da água, um condensador, um banho termostático para ser utilizado aqui no condensador e aqui é onde a gente coloca a nossa amostra. Então, foi fixada uma amostra de 250 gramas de cascalho, contaminado com os 3 níveis diferentes de teor de fluido, e a potências utilizadas de 250, 500 e 750 watts. E permaneceu a secagem até se obter aproximadamente 1% de olefina interna, até que esse teor fosse alcançado. A bomba de vácuo sempre foi acionada e o experimento então era iniciado. Depois de aproximadamente 3 horas, esses teores eram medidos e chegava-se a um teor de aproximadamente 1%. E observa-se que, quanto maior o teor de olefina inicial, maior a contaminação final, maior o tempo para se chegar nesse 1%. Aqui a gente observa que para uma potência de 750 demorou entre 15 e 20 minutos para chegar no 1%, enquanto aqui a 750 demorou 15 minutos. E aqui com 7,5 também um pouco menos, né, de 15 minutos aqui. E aqui também, na verdade, um pouco menos de 15 minutos.
Então, para 500 watts, aqui a gente demorou em torno de 25, aqui em torno de entre 15 e 20, e aqui em torno de 15 para chegar em 1%. Então, quanto maior o teor de olefina, maior o tempo necessário para chegar a 1%. E também, quanto menor a potência aplicada, maior o tempo também necessário para chegar a 1%. Isso foi observado em todos os teores iniciais de olefina. E aqui a gente tem também uma inércia maior à medida que o teor inicial de olefina aumenta, porque aqui é onde ocorre a evaporação da água. Então, nesse patamar aqui tem mais água, demora mais para evaporar a água, e aqui é rapidinho, já evapora essa água aqui inicial, porque a água sempre vai sair primeiro do que a olefina. Em relação à energia específica, que está relacionada ao gasto energético, né, a gente observa que, no geral, a gente tem um comportamento semelhante em relação ao percentual inicial, né? Quanto maior o percentual, maior o gasto energético para se alcançar os teores de 1%. Então, propõe-se um mecanismo de secagem em que tanto a água quanto o cascalho sofrem aquecimento, e a olefina, que ela é transparente em relação às ondas eletromagnéticas, ela não interage com as ondas eletromagnéticas. Então, é aquecido primeiramente a água, depois o cascalho, e o cascalho aquece por condução a olefina, que vai sofrer, então, evaporação. Então, as conclusões desse trabalho é que o cascalho alcançou teores residuais de olefina interna, que atende à legislação ambiental vigente. O aumento da potência e do tempo possui um efeito positivo sobre a remoção de olefina. O teor inicial exerce um efeito negativo. Para o mesmo valor de energia específica, observou-se maior grau de remoção da olefina interna em experimentos com menor potência e maior duração. Gostaria de agradecer a Papel pelo financiamento desse projeto. Obrigada.